A aula hoje será sobre quadriláteros e suas características. Observem abaixo aí alguns polígonos. Quais deles têm exatamente 4 lados? Se observarmos bem o número 1, o número 4, o número 7 e o número 10. Eles têm exatamente 4 lados. Vamos entender um pouco melhor sobre essas características dos quadriláteros. Se considerarmos os segmentos, essas letrinhas, A até o B, do B até o C, do C até o D e do D até o A, que estão nessas figuras abaixo, nós vamos ter formado uma linha poligonal fechada, uma figura fechada, com 4 lados, também chamada de quadrilátero ABCD. Então, todos esses 3 exemplos aí são quadriláteros. Dados 4 pontos A, B, C e D, dos quais não há 3 colineares, é claro, só tem o A até o D, o A até o B, sempre 2 pontos que estão na mesma linha e são colineares. Não tem 3 pontos colineares. Então, quando só tem 2 pontos colineares, nós chamamos de quadrilátero ABCD. Elementos de um quadrilátero. Num quadrilátero, como esse daí da ilustração amarela, A, E, O, U, da figura, podemos destacar os seguintes elementos. Esses pontinhos, essas quininhas, o A, o E, o O e o U, nós chamamos de vértices. São essas quinas, esses pontinhos, o A, o E, essas beiradinhas desse quadrilátero aí, são os vértices. Os ângulos internos são A, E, O, U. Os segmentos AE, do A até o E, do E até o O, do O até o U e do U até o A, são os lados. Os segmentos do A até o D e do E até o U são as diagonais. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Eu vou somar a medida de todos eles e vai ser o perímetro. Então, nesse quadrilátero eu tenho vértices opostos, que são esses que estão em frente ao outro, o A e o E e o U. Nós temos lados opostos, são lado A, E, é oposto ao lado O, U, e o lado A, U é oposto ao lado E, O. E os ângulos internos opostos, o A é oposto ao O e o E é oposto ao U. Vamos ver um vídeo melhor sobre esse assunto. Então, vamos entender melhor. Aqui nós temos um quadrilátero. Esse quadrilátero aí nós chamamos de trapézio. Mais à frente a gente vai ver as características de cada um deles. Eu vou colocar os lados dele, os vértices, Os vértices são essas quininhas aqui, onde eu vou colocar os pontinhos. E são os vértices. A, E, U, O. Então, esses são os vértices do meu quadrilátero. Quais são os ângulos? Os ângulos são essas aberturinhas daqui, de dentro. Como é que a gente define os ângulos? A gente pode colocar esse daqui, como está no pontinho A, com um circunflexo em cima, para representar esse ângulo, essa abertura. Esse daqui é o ângulo U, e esse aqui é o ângulo U. Então, a gente representa desse jeito para mostrar que são os ângulos internos. Quais são os segmentos? Os segmentos são os lados. Nós temos esse segmento, do A até o E. Nós temos esse segmento do E até o O. Nós temos esse segmento do U até o O. É um segmento. Nós temos o segmento de U até o A. Então, esses são os segmentos, os lados do meu quadrilátero. O que é o perímetro? Perímetro é se aqui tivesse a medida, vamos supor que aqui fosse 2, aqui fosse 3, aqui como são os dois lados iguais, do mesmo tamanho, então aqui também seria 3. E aqui vamos supor que fosse 4. O que seria o perímetro? O perímetro, gente, é a soma de todos os lados.
Então, eu iria somar o 2 mais o 3 centímetros ou metros, né? De acordo com o que tiver no exercício. E vou somar todos os lados, ó. O perímetro seria 2 mais 3 mais 4 mais 3. Então, o perímetro é a soma de todos esses lados. É a soma do A até o E, a soma do E até o O, do O até o U, do U até o A. Então, o meu perímetro, se estivesse pedindo no exercício, o perímetro seria a soma de todos os lados. 2 mais 3 mais 3 mais 4. Então, meu perímetro seria 6, 7, 8, mais 4 seriam 12, se fosse em centímetro, 12 centímetros. Esse seria o meu perímetro. Vamos continuar. O que mais que falou ali no que a gente estava vendo no vídeo? Falou sobre as diagonais. O que é a diagonal? É o que corta essa figura. Por exemplo, eu posso traçar uma diagonal que vai do A até o O e uma diagonal que vai do U até o E. Então, essas daí são as minhas diagonais, cortam a figura, certo? Opa, a tinta tá escorrendo aqui, ó. Tá com muita tinta essa caneta. Essa tá boa. Mas o que nós vimos? O que são os vértices opostos? É um em frente ao outro, ó. O vértice oposto do A é o O. O vértice oposto do E é o U. Então, eles estão um de frente para o outro, ó. Eles são os opostos, ó. O A e o O, e o E e o U. O que mais que a gente vai ver? Os lados opostos. O A até o E e o O até o U. Ó, A até o E e o O até o U. São opostos. Esse ladinho aqui é oposto a esse ladinho aqui. E agora a gente vai ver mais algumas coisinhas, mais alguns pontos importantes. Vamos continuar prestando atenção no vídeo. Agora, o que seria um quadrilátero convexo e côncavo? O convexo é aquele que, se você prolongar os lados, você não vai cortar nenhum lado desse quadrilátero. Já na segunda figura aí, a verdinha, se você prolongar os lados, você vai acabar cortando um dos lados do quadrilátero. Então, ele é um côncavo. Se você continuar ali no U, olha, até a reta T, até o pontinho da T, você continuando, você vai cortar o outro lado. Então, ele é um quadrilátero côncavo, porque prolongando você vai acabar cortando um dos lados desse polígono quadrilátero. Agora, o que seria a soma dos ângulos de um quadrilátero? Quanto que tem que somar os ângulos de um quadrilátero? Aí sugeriu a gente fazer uma atividade. Desenhe um quadrilátero qualquer numa folha de papel, marque os ângulos internos desse quadrilátero com cores diferentes, recorte o quadrilátero separado dos 4 ângulos internos, reúna os ângulos internos em torno de um dos vértices do quadrilátero, de modo a obter um único ângulo. Qual seria essa soma? Vamos fazer? Vamos lá, então. Nós vamos desenhar um quadrilátero qualquer. Vamos desenhar um aqui. Fazer esse quadrado aqui. Tomara que saia um pouquinho mais retinho, né? É bom fazer com a régua, né, gente? Vou pegar a régua para melhorar a situação, que tá muito torto. Quadrilátero. Então, eu fiz aqui esse quadrilátero. Pediu pra gente marcar os ângulos com cores diferentes. Então, eu vou marcar, como é um ângulo reto, ó, eu vou fazer um quadradinho. Por que que ele é reto? Porque ele não é inclinado assim, ó, desse jeito, tá? Não tem essa, aqui não vai ser curvinha. Aqui vai ser tipo uma cadeirinha. É o ângulo, tá vendo? É uma cadeirinha. Aqui outro ângulo. E era pra marcar com cor diferente, né? Eu marquei com cor igual. Vamos ver aqui. Daqui eu vou pintar de verde. Aqui nós temos esse. E aqui nós temos esse outro ângulo. Então, nós temos aí 4 ângulos retos. Nós já estudamos lá no 6º ano que o ângulo reto, assim, ele é um ângulo de 90 graus, né? Quando ele fica retinho assim, formando tipo um L, são 90 graus. Então, eu já sei que tem 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Agora, outra coisa que pediu pra gente fazer é para recortar
esse quadrilátero separando os 4 ângulos. Então, vamos lá, vamos separar esses 4 ângulos de 90 graus. Só pegar a tesoura e recortar esse quadrilátero separando os ângulos. Agora, é só tirar os ângulos, né? Eu tenho um ângulo azul, um preto, um verde e um preto com verde. Aí, ó, separei todos os ângulos. Agora, se eu juntar todos eles, quantos graus vão dar? Vou juntar e vou colar aqui. Olha que interessante, gente. Juntando todos os 4 ângulos, eu formo uma volta completa, como se fosse um transferidor. E a gente sabe que uma volta completa forma 360 graus. Então, eu já sei que em qualquer quadrilátero, vocês podem fazer isso com qualquer quadrilátero, que se você juntar todos os ângulos, mesmo que não seja ângulo reto ou ângulo de 90 graus, pode ser um ângulo redondinho, não tem problema algum. Você juntando todos eles, sempre vai dar 360 graus. A soma dos ângulos internos, os ângulos de dentro, que vocês viram que eu tirei da parte de dentro, ó, sempre vai dar 360 graus, ok? Nunca se esqueçam dessa propriedade dos quadriláteros. Alguns quadriláteros são chamados de quadriláteros notáveis, como por exemplo os trapézios. Olha só os formatos de alguns trapézios. Observe essas 3 figuras, eles têm algo em comum? Sim, eles apresentam apenas um par de lados paralelos. Se vocês observarem, é só o lado AB com DC, só o lado JL com NM, QP com NM, são lados paralelos, só um par de lados paralelos, esses são os trapézios. E esses lados opostos paralelos são as bases do trapézio. Agora observe esse trapézio amarelo aí. O lado AB é a base menor, o lado CD ou DC é a base maior. A soma dos ângulos A mais o ângulo D, que eles estão ali na mesma, né, direção ali, o A e o D, somam 180 graus. A mesma coisa o lado C e o lado B somam 180 graus. E a soma de todos os ângulos internos, igual a gente já viu, são 360 graus. Ou seja, os ângulos D mais A mais C mais B somam 360 graus. O trapézio ele recebe nomes de isósceles, esse daí, ou trapézio escaleno. O isósceles porque ele tem os ângulos iguais nas laterais aí. O escaleno, todos são diferentes. A gente vai ver mais à frente sobre isso. Os lados AD e BC são congruentes, ou seja, têm o mesmo tamanho, são iguais. Propriedades do trapézio isósceles. Olha aí, o trapézio isósceles, os ângulos da base são congruentes, ou seja, são iguais. Igual vocês estão vendo, o ângulo A e o ângulo B estão com 2 risquinhos para mostrar que eles são iguais. O ângulo D e o C está com um risquinho só para mostrar que eles são iguais ou congruentes. Ali está falando também das diagonais, que também são congruentes. A diagonal que corta do A até o C é igual ao mesmo, tem o mesmo tamanho da diagonal D até o B. Observe agora o trapézio, esse outro trapézio aí. Esse trapézio aí, ele tem uma base menor, que é DG, e a base maior, que é EF. A soma dos ângulos D e E são 180. Tanto é que eles estão quadradinhos aí, ó. A soma dos ângulos G e F também são 180. E a soma dos 4 ângulos internos são 360. Essa distância do D até o E é a altura do trapézio. A altura é sempre medida na linha reta. Esse trapézio aí é chamado de trapézio retângulo. O lado DE é perpendicular às bases, ou seja, forma uma letra T ou uma letra L. Por isso, esse trapézio recebe o nome de trapézio retângulo. Se vocês observarem bem, do lado D até o E e do E até o F, parece um ladinho de um retângulo mesmo, né? É reto os ângulos aí. Então, por isso é chamado de trapézio retângulo. Vamos agora observar um pouco as características dos paralelogramos. A primeira propriedade é que os ângulos opostos são congruentes, ou seja, são iguais, os ângulos opostos, que estão um em frente do outro. O A e o U são medidas de ângulos colaterais internos. O que é isso, colaterais? Colaterais
são os ângulos que estão do mesmo ladinho. Por exemplo, o ângulo A minúsculo e o ângulo U minúsculo, que vocês estão observando na figura, eles estão do mesmo lado. Eles estão do mesmo ladinho, se vocês observarem bem, na mesma reta ali, ó. E eles são suplementares. O que é um ângulo suplementar? Suplementar, a soma dos dois tem que dar 180 graus. Complementar dá 90 graus. Suplementar são 180 graus. É o que acontece aí com os ângulos colaterais, que estão no mesmo lado. O ângulo E pequenininho com o O pequenininho tem que somar 180 graus. Eles são suplementares, certo? Então, não pode esquecer disso. Ângulos suplementares somam 180 graus. E aí, eles são ângulos colaterais, que estão no mesmo lado. A segunda propriedade, traçando uma diagonal AC, nós vamos formar dois lados congruentes, ou seja, que têm a mesma medida. Se você traçar a diagonal no paralelogramo, você vai partir ele em dois triângulos. Se você observar bem, a linha amarela aí é diagonal. Você vai formar dois triângulos retângulos, um de cada lado, que tem as mesmas medidas. A medida do ABC é a mesma medida do triângulo ACD. Terceira propriedade, em qualquer paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. Você traçando duas diagonais, elas vão se dividir ao meio, igual vocês observam aí nessa ilustração. Estão vendo? Foi traçada uma diagonal do D maiúsculo para o B maiúsculo e uma diagonal do C maiúsculo para o A maiúsculo. E elas se cruzaram, cortando uma a outra na metade. Paralelogramos especiais são um retângulo, que tem 4 ângulos retos. E nós temos também outra propriedade do retângulo, é que tem diagonais congruentes, que tem a mesma medida. Olha o sinal do congruente qual é? Um sinal de igual com um tiozinho em cima. Esse é o sinal para representar a palavra congruente. Ou seja, tem o mesmo tamanho e medida. Outro paralelogramo especial é o losango. Ele tem 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados de mesmo tamanho. As propriedades do losango tem essa daqui, além das propriedades que o paralelogramo tem, ele também tem essa outra propriedade. As suas diagonais são perpendiculares, ou seja, uma passa sobre a outra em ângulos retos, formando a letra T ou a letra L, se você observar bem. Olha, são retinhos as diagonais. São as bissetrizes, parte no meio. Quadrado é o paralelogramo que tem 4 lados congruentes e 4 ângulos congruentes, ou seja, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. E a propriedade do quadrado, ele tem as mesmas propriedades do losango e do paralelogramo ao mesmo tempo. E ele até pode também se transformar num losango, né? Porque as suas diagonais são perpendiculares. Ou seja, vocês observando aí, formam 4 ângulos retos no meio entre as diagonais. Vamos fazer uns exercícios agora? Primeiro exercício, leia e reflita. Vocês vão olhar esse exercício e vão tentar resolver de acordo com o que nós aprendemos aqui nesse vídeo. Vocês vão ter que descobrir aí o valor desse ângulo A, que tem um xizinho, tá vendo? Em vermelhinho aí. Qual seria o valor dele? Nós vimos algumas coisas relacionadas a ângulos que vão te ajudar a resolver essa questão. Segundo exercício, vocês vão calcular o perímetro de um quadrilátero. Sabendo que as distâncias já estão dadas aí, vocês vão ter que desenhar esse quadrilátero. Já falou os lados dele, ó, tem o lado AB, tem o lado BC, o lado C, D e A. Então, já dá para vocês desenharem, colocarem as medidas e depois é só somar. Vai dar uma equação e vocês vão ter que achar o valor do x nessa equação, tá bom? Terceira questão, vocês vão analisar essas afirmativas aí e vai ver qual é a verdadeira e qual é a falsa. Leiam com atenção, olhem de novo o vídeo e façam com bastante atenção. Vamos agora para outra questão. Esperar um tempinho para vocês olharem, copiem no caderno. A outra questão tem as diagonais aí
que formam um ângulo de 110 graus. Vocês têm que calcular os ângulos que cada uma delas forma com os lados. Então, vocês têm que achar esse valorzinho do x aí e do y. Vamos ver quem vai conseguir fazer esses exercícios, hein? Tem que pensar, tem que ter um pouquinho de maldade na hora de resolver para conseguir achar esses valores ocultos. Nessa questão aí, vocês vão ter que achar a medida do ângulo A, que é A mais 70 graus. Mas o que seria esse A? Qual seria esse valor do A? Então, a gente vai ter que pensar aí direitinho, sendo que o outro lado é 2A. Então, vocês já sabem o que significa cada um, a medida dos dois juntos tem que ser quanto. Aí, vocês vão acabar achando uma equação e o valor do A. Essa questão aí, nós temos um losango e foi dividido em 4 partes iguais. Nós já vimos que a diagonal parte ele em partes iguais. São perpendiculares, então quantos metros de arame farpado são necessários para cercar uma dessas partes desse terreno? Utilizando 3 fios de arame. Então, vai ter que achar o valor, multiplicar por 3. Copiem no caderno, no próximo vídeo vou ter resolução desses exercícios.